Fala galera, hoje é dia de Adão Negro, os arquivos da Sociedade da Justiça. É uma história da DC, escrita por Cavan Scott e Brian Miller e desenhada por muita gente, mas principalmente por Marco Santucci no ano de 2022. Os arquivos da Sociedade da Justiça é um prelúdio, uma preparação para o filme Adão Negro de 2022. Aqui a gente tem 4 edições que abordam mais cada um dos membros da Sociedade da Justiça e desenvolvem ao mesmo tempo um certo mistério envolvendo o Kahndaq. É uma HQ que só é válida pro filme, não faz parte da cronologia oficial da DC, e por isso também as origens dos personagens nos quadrinhos não são válidas aqui. A base é a mesma, mas as histórias podem ser diferentes. De qualquer maneira, é uma preparação para quem vai assistir Adão Negro. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A primeira HQ é sobre o Gavião Negro. A história começa com Carter Hall, o Gavião Negro, simplesmente voando pelos céus, quando recebe uma ligação do seu amigo Jeremy, pedindo para que ele não se esquecesse do evento no Museu St. Roch, a exposição de minerais exóticos, como o metal enésimo. E mesmo contra a sua vontade, o Gavião parte até lá, mas desfaz o seu uniforme, se apresentando só como Carter Hall, o arqueologista. Seguindo as instruções de Jeremy, Carter desce as escadas e entra no museu, onde ele ouve um grupo conversando sobre o tridente de Urítrio, que a hoje extinta Sociedade da Justiça recuperou no passado. De qualquer forma, Carter e Jeremy estão ali mais interessados num tipo de placa chamada de O Campeão, algo datado de mais de 2600 anos antes de Cristo, e 1% daquela placa é feita de um material chamado de Eternium, algo extremamente raro, e que é dito como algo que pode até fazer milagres. O problema é que nesse momento uma explosão acontece, e no meio da confusão o artefato desaparece. O Gavião Negro vai atrás do responsável pelo ataque, que corria pelo telhado dos prédios e até usava um tipo de nave tecnológica para escapar, uma tecnologia do grupo criminoso conhecido como Intergang. Mas mesmo assim, o Gavião o intercepta. O problema é que, pela distração, o criminoso perde o controle da nave e bate na lateral de um prédio. E ele morre nesse momento. O Gavião Negro recupera o artefato de Eternium, totalmente quebrado agora. E ele o entrega para que Jeremy o devolva ao museu. Então o herói lamenta a morte daquele homem. Mas nesse momento, a alma do criminoso sai do seu corpo e ele é contactado por um tipo de gavião gigantesco, dizendo que poderia trazê-lo de volta à vida se ele fizesse uma coisa: se ele matasse o Gavião Negro. No museu, as investigações mostram que o nome do criminoso era Jim Craddock, e ele trabalhava para a Intergang. O problema é que nesse momento a figura fantasmagórica de Jim Craddock aparece refletida nos pedaços quebrados daquele artefato. Nesse momento, uma neblina fria cobre o museu e uma voz chama pelo Gavião Negro. A voz era de Jim Craddock, que agora era uma espécie de espectro. Ele poderia ser um monstro ou um cavalheiro fantasma. E isso era culpa de Carter Hall. O fantasma prende Carter num tipo de espelho, onde ele vê ilusões como o Senhor Destino, o seu antigo companheiro de fundação da Sociedade da Justiça. E ele dizia que nunca escaparia dali. Ele ficaria preso, esquecido nesse passado, como a Sociedade da Justiça está, esquecida no passado. Ele próprio era uma peça de museu agora. O antigo líder da Sociedade da Justiça, o grupo de heróis do passado, não poderia mais fazer nada para ajudar ninguém ou para salvar uma pessoa.
Mas o Gavião Negro bate naquele vidro e com força de vontade ele o destrói, se libertando e atacando o Cavalheiro Fantasma. Só que Jim Craddock tenta revidar e pega um pedaço quebrado do campeão, e isso reage queimando a mão do fantasma. Então o Gavião Negro pega o artefato e o enterra no meio do seu inimigo, dizendo que o seu tempo ainda não terminou. Assim, ele acaba com aquela ilusão. O Gavião Negro então desperta dessa ilusão ainda no museu, ao lado do seu amigo Jeremy, e ele diz que começou a acreditar que o Eternium realmente pode fazer milagres. Agora não tinha mais ameaças naquele artefato. Então quando o Gavião Negro olha para o pedaço do campeão mais uma vez, sentindo que algo grandioso se aproximava, algo que ele não poderia lidar sozinho, ele vê ali a imagem do Senhor Destino. A segunda HQ é sobre a Ciclone. A história começa no passado, onde Maxine Hankel, ainda muito jovem, mostrava ser grande fã dos super-heróis, principalmente da Sociedade da Justiça, considerando Gavião Negro e Senhor Destino como os maiores heróis do mundo. Maxine foi criada pela sua avó e a pequena garota mostrava para ela os seus desenhos, onde ela voava ao lado dos heróis como parte da sua equipe. Quando cresceu, Maxine foi sequestrada e submetida a experimentos com nanotecnologia, e agora ela tinha realmente superpoderes, mas nem por isso ela se considerava uma super-heroína. De qualquer forma, ela sempre ajudava as pessoas como podia, como aconteceu num dia em que ela viu nas ruas um homem imenso causando um caos, levantando e destruindo carros com as próprias mãos. O homem tinha usado uma droga experimental derivada do alcatrão, criada pela Intergang. E Maxine usa os seus poderes de manipular os ventos para ajudar, e isso revelou ao público as suas habilidades. No outro dia, ela passou a ser assediada pelas pessoas que queriam saber mais sobre os seus poderes. Assim, Maxine correu para longe, num beco, tentando ficar sozinha, mas ela foi encontrada por mais uma pessoa, pelo Gavião Negro. Carter Hall estava ali porque viu a atuação de Maxine pela internet, e ele queria lhe fazer um convite. O Gavião Negro está reunindo mais uma vez a Sociedade da Justiça, e queria que Maxine fosse integrante da equipe. Era o sonho de Maxine, o seu herói de infância, realizando o sonho da sua vida, mas ela recusa a oferta. Maxine não acreditava que era uma heroína. Ela não se sentia como uma, e lamentando, ela corre dali. Só que na correria, ela vê um dos policiais que tentou combater o homem afetado pela droga de alcatrão, confrontando um outro homem agora sobre as drogas. Mas aquele policial não estava ali para repreender a venda das drogas, ele estava ali para comprá-las, ou melhor, para roubá-las. Maxine vê aquilo e decide interferir, confrontando o policial, mas ao ser atacado pelos ventos da garota, ele decide usar aquela droga que lhe dá um tipo de super força momentânea, o deixando enorme também. Mesmo assim, Maxine usa rajadas de vento e ciclones, e lembrando como ela sempre quis ser uma super-heroína quando era jovem, ela derrota o seu inimigo. O vilão ainda aponta uma arma para Maxine, mas uma massa voa na mão do vilão e derruba o seu revólver. Era o Gavião Negro, dizendo que ele estava apontando uma arma para uma super-heroína. O seu codinome era Ciclone. E assim, Maxine percebe como o seu herói de infância via a super-heroína que ela era. Então ela própria se dá uma chance. E dessa vez, ela aceita o convite. Assim, a Ciclone finalmente aceita fazer parte da super equipe. Agora ela faz parte da Sociedade da Justiça. A terceira HQ é sobre o Esmaga-Átomo.
A história começa com um galpão explodindo, bandidos fortemente armados atirando, drones acompanhando tudo também. E bem no meio daquela destruição, Albert Rothstein, o esmaga-átomo, imenso e sem roupa. Ele era o culpado disso tudo. Mas, momentos antes, a gente vê como isso realmente começou. Albert tem como padrinho e tio Al Pratt, o átomo original, antigo membro da Sociedade da Justiça ao lado do Gavião Negro e do Senhor Destino. E por isso ele sempre admirou a equipe, principalmente porque ele também tem poderes de alterar o seu tamanho. Albert queria se tornar um herói um dia também, então ele tenta fazer um uniforme caseiro e até usa algumas máscaras bizarras como uma de hóquei, outra do rosto do Superman, mas usa uma máscara de esqui para esconder a sua identidade. E assim ele acredita que tá pronto para sair. Albert investigava um comércio de armas ilegais e estava empolgado para sua primeira missão. Mas em contato direto com o seu tio, Al Pratt não quer muito que o seu afilhado faça isso, pelo perigo envolvido em ser um super-herói. Mesmo assim, Albert vai até um galpão naquela noite, onde vê uma venda de armas e drones acontecendo. Armas super tecnológicas. Albert estava com aquela roupa que homenageava o uniforme do átomo original. E ele observava os contrabandistas de longe. Só que ao fazer o menor ruído enquanto se ajeitava, isso foi suficiente para os bandidos o escutarem. E eles começam a atirar. Albert estava assustado e ele começa a duvidar se realmente consegue ser um herói. Ele foge pelos telhados enquanto o tiroteio continua, mas ele cai por uma clarabóia dentro de um dos galpões dos traficantes, perdendo até a conexão com o seu tio Al Pratt. Albert tenta se esconder quando vê mais pessoas chegando. Eram os verdadeiros donos daquelas armas que eram negociadas. Eram membros da Intergang. Criando coragem, Albert decide fazer algo e vai para cima dos bandidos, aumentando imensamente o seu tamanho, consequentemente a sua força e resistência aos tiros. Foi assim que Albert destruiu aquele galpão e perdeu as suas roupas. Consequentemente, perdeu a sua máscara, logo no primeiro dia, na sua primeira missão. Mas a polícia chegou no local, dando chance para Albert voltar ao seu tamanho normal e sair dali. No dia seguinte, pela manhã, Albert estava numa cafeteria incomodado em como a sua primeira missão foi um desastre. Mas as notícias contavam como um herói desconhecido, gigante e sem roupas, impediu um tráfico de armas e ainda ajudou a polícia a chegar a tempo de capturar integrantes da Intergang. Albert volta para casa falando com o seu tio e vê uma encomenda na frente da porta do seu apartamento. E enquanto Al Pratt dizia que Albert só precisava de um professor, de alguém que o guiasse, ele vê que a encomenda era o antigo uniforme do átomo. E junto dele, um convite o chamando de esmaga-átomo para, no lugar do seu tio, fazer parte da nova e reestruturada Sociedade da Justiça. A quarta HQ é sobre o Senhor Destino. A história começa na Torre do Destino, com Kent Nelson, o Senhor Destino, refletindo como a torre é o seu santuário na vida. E isso só foi diferente na época em que ele trocou a torre pelo quartel da Sociedade da Justiça. Ele viveu muitas aventuras, muitas histórias e muitas amizades nessa época, mas isso era passado. O problema é que nesse momento o Senhor Destino é perturbado por uma voz demoníaca que quebra a sua meditação. E então ele precisa do elmo de Nabu para entender o que está acontecendo. Em outra parte, 4 crianças andavam por uma floresta até uma casa abandonada. Dexter, Carrie, René e Kevin gostavam de visitar esses locais macabros. Só que nessa casa em questão eles encontram restos mortais. Era o cadáver de uma bruxa e eles têm um ritual online para invocá-la. Carrie lê o ritual,
Mas eles estavam enganados. Aquele ritual era para invocar um demônio. O demônio que o Senhor Destino sentiu. E inclusive o herói surge nesse mesmo momento. As crianças tentam correr dali, mas o Senhor Destino diz que eles não podem correr. Foram eles que invocaram esse demônio. E para piorar, ele possuiu a sua amiga Carrie. Esse demônio conhece o Senhor Destino. Na verdade, conhece o seu verdadeiro poder. Ele conhece Nabu. Ou seja, o demônio é um servo dos Lordes do Caos. As crianças tentam fugir assustadas, mas o demônio bloqueia a passagem. Assim, o Senhor Destino começa um combate místico contra a criatura. Só que, para parar o demônio, o herói tenta destruir o esqueleto da bruxa. E isso o distrai, fazendo o demônio encarnado em Carrie conseguir derrubar o Senhor Destino, que perde o capacete, o elmo de Nabu. A criatura prende Kent Nelson e usa tentáculos para ver o futuro na mente do herói. O futuro mostrava outro demônio, Sabbac. Observando Gavião Negro, Esmaga Átomo, Ciclone e o próprio Senhor Destino caídos ao lado do trono de um homem vestido de preto com um raio no peito. O Senhor Destino não conhecia ainda, mas esse era o Adão Negro. Voltando ao combate, Kent Nelson sorri, dizendo que na sua velhice ele não pode nem se defender, nem proteger a terra, mas com o elmo de Nabu ele ainda era imparável. Nesse momento, o demônio não percebe que Kent Nelson recuperou seu capacete graças a uma das crianças ali. E então, com os seus poderes de Senhor Destino totalmente recuperados, ele derrota o demônio, quebrando a conexão dele com Carrie e o enviando de volta para o inferno. Mesmo com a ameaça controlada, a garota fica desmaiada e Dexter pede ajuda para o Senhor Destino. De primeiro momento, ele se recusa a ajudar, já que foram eles que invocaram aquele demônio. Mas eram apenas crianças, e Kent Nelson não poderia fazer isso. Ele precisava ajudar. Isso é o que heróis fazem. Eles ajudam e salvam, independente do que seja ou de quem seja. Isso faz o Senhor Destino relembrar como é realmente ser um super-herói. E depois de ter visto aquele futuro, ele sabe que precisa ser um herói mais uma vez. Ele precisa se reunir com a Sociedade da Justiça. Então, assim, de volta para a Torre do Destino, Kent Nelson liga para Carter Hall, o Gavião Negro, e os dois já estavam com o mesmo pensamento. Para combater um mal maior que vem por aí, eles precisam se reunir mais uma vez. Mais uma vez, eles serão a Sociedade da Justiça. Para finalizar, a quinta e última história da HQ vem sendo contada nas 4 partes das histórias anteriores, e é sobre Teth Adam e Adriana Tomás, abordando o passado e o presente do Kahndaq. Teth Adam vivia na nação africana do Kahndaq, por volta do ano de 3000 a.C. Ele era um escravo, como a maioria da população, trabalhador das minas. Adam tinha um filho, Hurut, e mesmo vendo como os bárbaros maltratavam o seu povo, Adam sabia que não podia fazer nada por eles. Mas o seu filho queria fazer alguma coisa. Até que numa noite, Hurut faz. Naquela manhã, o acampamento acordou em alerta. Os chicotes dos soldados que cuidavam daqueles escravos tinham sido destruídos. E quando Adam acordou Hurut para contar o que houve, o garoto disse que assim os soldados não poderiam machucar mais as pessoas. Então Adam entendeu que foi o filho quem fez aquilo. O problema é que destruir os chicotes não faria os castigos pararem. Faria os soldados encontrarem outros castigos piores ainda. Hurut só queria ajudar o seu povo, mas eles não eram heróis. De qualquer forma, Adam estava orgulhoso do senso de justiça do seu filho. Num outro dia, inclusive, enquanto andavam pela vila que viviam, Adam e a sua esposa, Shiruta,
viram o seu filho dando um pedaço do seu único pão para um pai e um filho famintos. Então Adam percebe como realmente o senso de justiça do garoto era forte. E ele pensa que talvez ainda exista a esperança de dias melhores para o Kahndaq. Acontece que na atualidade o Kahndaq era um local populoso, bonito, onde não existiam mais escravos, mas existia criminalidade. O problema é que a intergangue dominava as ruas do Kahndaq. Ali vivia Adriana Tomás com seu filho Amon Tomás. Eles estavam com o irmão de Adriana por ali, Karim, indo para um evento, mas ela recebe uma mensagem importante. Mais tarde naquela noite, Adriana foi até as instalações restritas da intergangue e invadiu o local, que era um tipo de porto cheio de containers, e por ali tinha um navio ancorado. Adriana invade o navio furtivamente, se livrando de alguns guardas no caminho. Acontece que ela recebeu contato sobre uma carga importante, mas não sabia exatamente o que era. De qualquer forma, qualquer coisa fora das mãos da intergangue já era uma vitória para o povo do Kahndaq. Adriana então rouba a carga e vê que é algum tipo de totem sagrado. E aquilo começa a brilhar, ressoando com um colar que Adriana usava de algo como 3 triângulos alinhados. Então ela se pergunta de que material será que era feito aquilo. Adriana era professora na Universidade do Kahndaq, e no próximo dia ela leva o totem ao professor Hassan, de arqueologia. E estudando, ele descobre que o totem é feito de Eternium, o material milagroso que o Gavião Negro tinha visto na exposição do museu. O problema acontece quando, no meio de uma das suas aulas, membros da intergangue aparecem. Eles estavam ali atrás do que foi roubado. Assim, Adriana precisa cancelar a sua aula e começa a fugir dali. Adriana encontra o professor Hassan mais uma vez no caminho, enquanto ela tenta levar o totem para longe dali. Durante a fuga, inclusive, ela liga para o seu irmão Karim e deixa uma mensagem na sua caixa postal, pedindo para que ele procure pelo celular dela com um aplicativo de rastreio e mantenha a salvo o artefato que vai encontrar com ele. Assim, ela coloca o totem e o celular num tipo de tubo de vidro e o joga num dispenser da universidade. Adriana continua correndo e então o membro da intergangue que a perseguia finalmente a alcança. E no telhado de um dos prédios da universidade, graças à tecnologia dos criminosos, ela é capturada. Mas ela não tinha mais a relíquia. Adriana foi sequestrada e levada para um armazém da intergangue, onde um holograma do líder do grupo se apresenta para ela. Seu nome é Mannheim. E ele quer o totem, porque ele é a chave para levá-lo até um artefato chamado de A Coroa. E para conseguir isso, ele ameaça a família de Adriana. Enquanto isso, o seu irmão e o seu filho estavam seguindo o sinal do seu celular e são interceptados pela intergangue. Mas o pequeno Amon consegue seguir pela ventilação até o depósito de tubos, onde ele encontra o celular da mãe e o artefato. Sem nada contra Karim, ele é liberado, enquanto Amon tenta sair daquele lugar que está cheio até mesmo de corpos. Adriana começa a ser torturada por um membro da intergangue, mas isso vai liberando as suas amarras, e no meio dos ataques ela consegue se soltar e usar a mesma cadeira para contra-atacar, e consegue fugir dali usando o equipamento e naves tecnológicas dos próprios criminosos. Assim, naquela noite, Adriana consegue se reunir com o seu irmão Karim e o seu filho Amon. E recuperando o totem, ela percebe que existe um encaixe na sua base, no mesmo formato do seu colar de 3 triângulos. E os encaixando, aquilo cria um tipo de holograma, um mapa que a levaria até a tal coroa que Mannheim tanto queria. Ela estava num lugar chamado de Pedra da Eternidade, o lar do Mago Shazam. O que acontece a partir daí
só é visto no filme Adão Negro. Então, pelo menos por enquanto, é desse jeito que termina a história. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.